Em um momento de Marte 1, um dos grandes filmes da atual safra do cinema brasileiro, uma mãe se dá conta de algo assustador e diz para ela mesma: eu estou viva. A família que vive em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, passa por todo tipo de perrengue, mas vive aquilo que o jornal Hollywood Reporter chamou de um exercício em esperança e otimismo. O autor e diretor do filme está aqui comigo, Gabriel Martins. Seja bem-vindo ao Provoca. Obrigado, prazer estar aqui. Que alegria ter você aqui, rapaz. Alegria estar aqui. E você, muito jovem, né? E eu imagino que desconhecido ainda de muita gente que viu Marte 1 ou precisa ver Marte 1. É impressionante porque é um filme que você escreveu, dirigiu, foi cotado para representar o Brasil no Oscar. Como que é fazer um filme chegar na tela? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Nossa, é uma pergunta que eu acho que ela cria ramificações muito a partir de cada projeto, né, da natureza de cada projeto. No caso do Marte 1, é um projeto de 8 anos, se a gente for pensar, porque é uma ideia que eu começo a ter mais ou menos após a Copa de 2014. Sei. Muito inspirado, basicamente, por uma ideia. E se o próximo Neymar quisesse ser astrofísico? Essa imagem na minha cabeça. E é verdade aquilo que tem a ver com o 7-1? Tem a ver com 7-1. Aquela derrota cachapante da seleção? Com certeza. Tinha uma ideia muito assim na cabeça de por que a gente tem essa coisa com o futebol no Brasil? Essa coisa passional histórica, né? Então, assim, é um processo de 8 anos, né? Desde escrever a ideia, tentar financiar. Tá. No Brasil, em geral, produções independentes como a nossa dependem de recursos públicos, né? E aí, enfim, tem uma certa burocracia, um tempo de demora. E nisso, assim, um tempo para poder amadurecer, filmar. Esse filme é filmado em 2018 e montado e finalizado durante a pandemia. Aí a pandemia pega mais um pouco de tempo, né? Sim. E 2022 lançado. 8 anos de processo para o Marte 1. Para quem não viu, como que você convidaria a ver esse filme? E o Marte 1 é um filme com muito coração. Eu acho que ele fala de uma família tipicamente brasileira, né? Que cada um tem uma rotina de trabalho, faculdade, escola. É uma família de periferia, uma família negra que também representa uma boa parte da nossa população que nem sempre teve tanto espaço assim nas telas, né? Historicamente. Então, eu acho que é um filme que, pela simplicidade dessa narrativa cotidiana, eu acho que ele consegue falar de coisas estelares, por assim dizer, universais, né? Universais também. Sábado eu não posso, não. Vou fazer faxina da dona Bia. Ela pediu para os sexta e pediu para os sábados. Eu achei ótimo, né? Bom. 2 diárias é maravilhoso. Maravilhoso. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. Eu vou te confessar, eu comecei a ver o filme, eu falei, que coisa esquisita, eu não sei o que eu estou sentindo. Para onde isso vai, né? Eu não sei se esse filme vai me ganhar e aí, de repente, eu estou há semanas com o filme na mente, né? É um filme que fica, é um daqueles filmes que você assiste e ele não sai de você, né? Tem uma vontade, assim, de ir convidando as pessoas aos poucos, assim. Eu acho que essa sua sensação, ela não foi uma sensação estranha. Muitas pessoas relataram algo parecido, porque o filme, ele tinha uma ideia também dele ser uma espécie de ciclo planetário, assim. A montagem do filme se dá um pouco dessa ideia das rotações. Ciclo planetário. Nesse sentido que amanhece, anoitece, começa um novo dia. Amanhece, anoitece, as pessoas saem de casa, trabalham, vão para o trabalho, voltam à noite e jantam. É um tempo da vida. Da vida, da família, da rotina. Por isso essa ideia... parece que não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo nada, mas o tempo está passando. O tempo está passando, as coisas estão mudando. Aí, de repente, vão começando conflitos, né? Existe uma linha, aconteceu alguma coisa com a mãe. A filha quer sair de casa. O Deivinho... confessa o seu sonho para a irmã. Então, essa rotina começa a ganhar cores. Então, eu acho que esse ciclo inicial, ele vai aos poucos
te criando essa pergunta, por que eu estou vendo isso? E de repente você já está envolvido na família. Na hora que você bobeou, você já está envolvido. E tem uma sutileza que de repente vira uma porrada mesmo, vira uma pancada que você fala, caramba, eu estava achando que eu estava numa história simples, né? E isso é intencional? Esses ciclos, assim, é muito desenhado na criação do filme? Com certeza. Eu acho que principalmente foi um processo bem longo de montagem, né? Mais de um ano, assim, basicamente todo 2019, tentando achar duas coisas, assim. Primeiro, esse equilíbrio entre o que a gente vai dizer muito firmemente, o que a gente vai deixar o espectador completar e também criar um equilíbrio entre essas 4 narrativas, né? 4 personagens da família que, na verdade, nenhum é mais importante que o outro. Eles são 4 organismos que estão caminhando paralelamente. Muito trabalho, assim, muito trabalho de edição, talvez algumas histórias paralelas a gente dá um pouco de menos importância para voltar ao centro. E, no fim das contas, buscando essa sutileza, assim, buscando que o filme pudesse dar muito espaço para a pessoa que está assistindo chegar e completar, né? Isso é o que toda grande arte faz, né? Você vai entrando, daqui a pouco é você que está achando coisas e aí sendo surpreendido, né? Igual você falou, você fica olhando, não, esse é o personagem principal e de repente aparece outro e uau! Exatamente. Inclusive, muitas pessoas relatam que numa segunda revisão do filme, elas embarcaram em totalmente outro personagem diferente da primeira. Às vezes, na primeira vez, as pessoas vão muito no Davinho, na segunda já vai na história da irmã, na mãe. Na irmã. Exatamente. É muita coisa. Dá vontade de ficar dando spoiler, mas eu não vou fazer isso. Fazer cinema no Brasil é um filme de suspense, comédia ou terror? Sim. Eu acho que, nossa, em vários momentos históricos já foram muitas coisas, né? Em alguns momentos sequer era um filme, né? Não existia sequer essa possibilidade. Se a gente for falar ali, começo dos anos 90 até outros períodos, né? Agora eu visualizo como uma maré de reconstrução, assim, porque eu acredito que os últimos 4 anos foram de déficit, né? De falta de atenção, de cuidado com a cultura como um todo, o cinema sendo parte disso, né? Falta de recursos, né? Eu acho que agora me parece que é um momento de reconstrução que, ao mesmo tempo que eu vejo com otimismo, eu sinto que a gente precisa também entender, né? Como reconstruir a coisa para tentar fazer ainda melhor. E dá valor, né, Gabriel? Dá valor. A única coisa que eu pedi, a única coisa que eu te pedi foi pra você ficar quieto. Pra você não sair, pra você se preservar pra amanhã, não foi, David? Pô, aí você me inventa de descer morro de bicicleta, David. Calma, menino. Já era, já era. Já era mesmo. Já era mesmo, pô. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que eu falei muito durante todas as exibições do Marte 1, que foi um filme de sucesso, um filme de maior sucesso da nossa produtora, era para as pessoas não deixarem esse filme virar mais uma exceção, né? Que a gente não siga esse ciclo de, às vezes, tem um filme brasileiro que consegue um status, enquanto 20, 30, 40 são esquecidos, né? Filmes muito bons também. Então, acho que esse é o desafio maior, assim, da gente começar a ter casos de sucesso que pelo menos sejam mais equilibrados, que a gente não tenha casos de exceção, mas que a gente consiga ter um pouco mais como uma regra valorizar cinema brasileiro. Filmes de Plástico, que é a produtora, já deram vários nomes, né, para esse estilo de vocês. Qual é o que você se identifica? Nossa, é uma boa pergunta, assim, porque eu acho que a gente trabalha majoritariamente com uma narrativa clássica mesmo. O que eu estou chamando de narrativa clássica? Uma história, né? Que tem começo, meio e fim, muito guiada por personagens. Eu acho que os nossos filmes têm personagens muito marcantes. Eu acho que pelo menos é o que as pessoas fazem essa leitura, né? A gente trabalha com o nosso elenco pessoas com nenhuma experiência com cinema e pessoas com muita experiência. Existe uma mistura que não é nada novo, né? Principalmente no cinema brasileiro, mas a gente adora fazer isso, principalmente pessoas da região. A gente filma majoritariamente os bairros onde a gente cresceu, os bairros onde a gente se formou. Então, tem de alguma forma uma região que não apareceu antes no cinema brasileiro e a gente está trazendo, colocando uma luz ali nessa periferia mineira, né? E eu acho que principalmente um foco nessa classe trabalhadora, que são, em geral, personagens que nos interessam, que a gente tem interesse de contar histórias sobre, enfim, vários dramas e questões cotidianas. Não acho que são as únicas coisas que a gente vai fazer. Acho que a gente tem uma imaginação ampla, a gente não vai também ficar só filmando o bairro, mas foi o que a nossa produção mais caracterizou até agora. Não, essa é a beleza, né? Porque é uma história que você vê que
está totalmente encaixada, quem está contando vive aquilo ali. E como você já disse, é uma família negra e a negritude não é o assunto, quer dizer, direto, digamos assim, obviamente, mas eu fico me perguntando por que demorou tanto, né, para isso acontecer plenamente como a gente vê no Marte 1. Pois é, né? É interessante porque quando eu escrevi esse roteiro, eu ficava desesperado que alguém ia fazer esse filme antes de mim, porque ele parecia um filme tão óbvio de acontecer, né? Mas eu acho que talvez historicamente o cinema brasileiro já olhou para classes populares em muitos momentos. Não, sempre. Né? Mas eu acho que talvez tenha um certo tom que talvez precisaria vir disso, de talvez uma produtora que estava trabalhando um tanto fora do eixo. Não sei, eu acho que, novamente, ciclos, né? Ciclos que têm a ver com os modos de produção e acesso, como eu falei, mas eu acho que também ciclos criativos, claro. O filme foi escolhido para representar o Brasil no Oscar. Como foi receber essa notícia? Foi incrível, assim, foi bastante avassalador, num certo sentido, porque isso colocou uma luz no filme intensa e imediatamente, assim. Isso, na naquela segunda-feira que foi anunciada, na semana seguinte o filme já conseguiu muito mais êxito de público, já entrou em mais cinemas na quinta-feira seguinte. Que força, foi lindo, né? Foi inédito porque foi a primeira vez que um filme mineiro entrou nesse lugar, né? Então eu acho que também marca uma potência, né? Que pode ser expandida de outros cinemas brasileiros que estão por aí, né? Uma potência maravilhosa. Agora, como é que é uma campanha de quando você entra no Oscar? Deve ser uma pedreira. Foi a escola, né? Essa agora foi de fato a escola. É uma campanha que ela se divide entre entender quem que vai ser essa equipe americana que vai te ajudar, as relações públicas de lá, como funciona, né? Porque é basicamente uma campanha de lobby, fazer pessoas assistirem o filme e votarem no filme. E para isso precisa de dinheiro, porque é uma campanha em dólar. Lógico. E o dólar no valor que está. Claro. Então, primeiro foi tudo muito corrido, porque do momento do anúncio até a gente efetivamente começar, foi um processo de um pouco menos de um mês. E a gente precisou conseguir muito dinheiro para financiar isso. Então a gente foi passando o chapéu, literalmente, empresas, prefeitura, quem estava disposto a contribuir. Felizmente a gente teve uma boa resposta, mas na prática a gente descobriu que precisa de muito mais. A briga é muito maior. Porque a gente chega lá para competir com filmes como Nada de Novo no Front, que é um filme da Netflix, que eu chego nos Estados Unidos para passar o meu filme no metrô de Nova York, tem um cartaz gigantesco do meu concorrente. O orçamento da promoção é o orçamento do seu filme. 900 vezes o orçamento para fazer o Marte 1. Schließen wir Frieden. Se a gente for pegar só um exemplo de um filme que, curiosamente, não foi selecionado pelo Brasil para ir para o Oscar, mas acabou indo de todo jeito, que foi Cidade de Deus. Isso. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus... A galinha fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Só que é muito doido que nas conversas que eu tive com o Marte 1, que eu fui muito para os Estados Unidos por causa do Marte 1, porque ele estreou no Festival de Sundance, né, em janeiro do ano passado, as pessoas ainda estão com a imagem do Cidade de Deus. Ou seja, esse ato que teve da gente não ter tantos filmes entrando na cultura, são 20 anos que as pessoas não sabem o que está acontecendo aqui. Então, acho que é um pouco esse impacto. Quem viu o Marte 1 fala, nossa, mas existe essa... É assim? Parte do Brasil é isso? Tem essa realidade? É uma questão de promoção cultural, por assim dizer, né? Claro. E óbvio, a gente também tem várias coisas que a gente pode criticar, né? Essa é uma festa deles, né? Nós estamos ali meio que chegando de fora, mas estar ali e provocar esse barulho, primeiro, faz muito mais gente no Brasil valorizar cinema brasileiro. Se o Marte 1 chegasse lá, ia ser uma coisa histórica, né? Porque acho que um filme que nasce muito pequenininho, de repente chegar em tantas pessoas no Brasil que talvez não estariam conectadas,
Mas, querendo ou não, a gente ainda precisa desse aval, né? De A alguma gente forma. precisa, porque é cinema, não é só o cinema americano, é cinema no mundo. Do né? mundo inteiro. E como você falou, a gente ainda faz esses voos, que é um filme que faz uma... Né, por acaso vai lá à Cidade de Deus e pum, acertam uma veia e depois fica um tempão. Falta estratégia, na verdade. Tá parecendo com futebol, hein? Tem um negócio no elenco que é a direção, porque você fez até o meu amigo Sorin, capitão lá da seleção da Argentina, atuar. O Sorin, Sim. né? Maravilhoso. Enganou a gente o Sorin ali, né? Foi bem o Sorin, não foi? Não, e é colocar um dos ídolos do meu time, que é o Cruzeiro, para fazer um filme, né? Lógico. Aliás, esse filme parece que você fez para falar do Cruzeiro em alguns momentos, ou não? O Cruzeiro tá sempre presente. Eu sempre coloco uma pessoa com a camisa, alguma coisa, esse filme eu falei, aí não tem como. Eu não resisto a falar na hora que ele consegue imaginar qual é o presente mais legal que ele quer dar para mim. Uma capa de lavadora de roupa do Cruzeiro. Aquilo ali é de uma poesia, de uma força, né? Um negócio assim... A ingenuidade dele. É uma ingenuidade cortante, né? É uma coisa boa demais. A gente ficaria aqui horas falando desse filme, mas é melhor vocês irem ver. Não vai ter Marte 2, Marte 1, é só o menino que queria ser astrofísico. Que maravilha. No próximo bloco, uma conversa sobre fazer cinema no Brasil. Como fazer cinema no Brasil? Ele vai entregar. Mineiro é assim, você vai puxando, ele vai entregando. Já voltamos. Orson Welles dizia que cinema é fluxo constante de sonhos, que um filme não tem fronteiras nem limites. É fácil para um americano falar, né? No Brasil, quem quer fazer cinema tem que correr e muito atrás do prejuízo. Nós somos um país que valoriza pouco essa riqueza preciosa, a cultura audiovisual brasileira. O meu convidado é um cineasta que abriu sua empresa para fazer filme aos 21 anos. Onde que você estava com essa cabeça, menino, Gabriel? Eu estava com uma cabeça muito feliz de ter encontrado. Eu encontrei na faculdade o Maurílio, né? O Maurílio Martins, que é sócio da produtora. O universo fez com que a gente se encontrasse numa mesma sala de faculdade, sendo do mesmo bairro. Qual faculdade? Centro Universitário UNA. A gente se formou em cinema lá. Começamos em 2006, terminamos em 2010. Mas éramos de um mesmo bairro. Maurílio é 10 anos mais velho que eu. E caímos na mesma sala da faculdade, sendo do mesmo bairro, sem nunca ter se encontrado. Então isso tinha que virar alguma coisa, né? E soma-se isso à chegada do André Novaes, que também era contagense, morava no bairro Amazonas, que era próximo. Então, de repente, tem esse encontro de 3 pessoas no cinema que vem de um lugar onde, em tese, não era pra gente fazer cinema. Porque sequer tinha uma sala de cinema perto, não tinha um curso de cinema perto. É difícil de chegar em Belo Horizonte de ônibus. Mesmo sendo perto, o ônibus dava tanta volta que era 1 hora para chegar. Então, um cenário um tanto desfavorável, né, pra gente fazer essa escolha. Mas eu acho que quando você encontra outros obcecados e malucos no meio do caminho, não tem como, a coisa meio que dá certo, porque... É inexplicável, né? É inexplicável. Essas histórias de como bandas se formam, a gente, eu acho que é meio assim. Mas uma coisa eu sempre percebo nessas histórias, você estava com o radar ligado, né? Você estava ouvindo o ao redor, né? Eu acho que no começo era muito mais uma urgência de fazer cinema de qualquer forma. Então os primeiros filmes eram, vamos pegar uma câmera emprestada e filmar um curta-metragem em um dia. Era isso. Mas que era ótimo, filmando, aprendendo como se filma, errando, acertando. E depois entendendo, como que a gente transforma isso em uma profissão, né? Então a gente começando, esse radar que você fala, ele vai se aprimorando. Vamos brincar de fazer cinema. Eu tenho uma história, né? Como é que eu faço para aquilo chegar para muita gente ver em várias telas diferentes? Nossa, é um desafio, Qual é o corre? O corre que a gente teve que fazer, vamos falar dos nossos longas-metragens, né?
Primeiro, conseguir financiar os filmes, que no nosso caso, em todos os casos, foi tentar um edital. Então, um edital público, né, seja estadual, seja federal, escrever um projeto, fazer uma defesa, fazer um orçamento, tudo isso, muito estudo, né? Convencer muita gente. Convencer muita gente, pensar um projeto que uma comissão de seleção vai achar bom. Então, e após isso ser aprovado, conseguir fazer esse dinheiro render para um projeto que, no nosso caso, a gente nunca teve um orçamento de fato muito suficiente para fazer um filme. Sempre foi um pouco abaixo, porque os nossos filmes eram muito ambiciosos. Enfim, realizar um filme, que por si só já é uma tarefa, né? É muita responsabilidade, é dinheiro público, tem que justificar todos os gastos, isso significa que tem que ter nota de tudo, tem muitas delicadezas na forma de fazer um filme, resistir a um processo muito longo e difícil, e após disso tentar com que o filme tenha boas estreias em festivais, tentar fazer com que o filme consiga uma imprensa, coisas que no momento de você lançar um filme nos cinemas, na sala de cinema, que as pessoas consigam ver. Claro, financiar um filme é muito difícil, mas a distribuição eu acho que é o que todo filme brasileiro, de certa forma, padece um pouco. É onde a coisa pega, né? É. E de todos esses corres, qual é aquele que você menos gosta? Eu acho que, de certa forma, esse caminho para financiar um filme, eu acho que ele é bastante exaustivo e mexe muito com a nossa ansiedade, porque às vezes é difícil, tem projetos que têm uma complexidade que não é tão óbvio de você conseguir convencer alguém de fazer. Parece impossível, né? Então para mim é um pouco angustiante essa coisa de não saber se você sequer vai conseguir fazer o filme, né? Porque após conseguir o dinheiro, eu acho assim, todos os processos que vão depois, eles fazem parte de correr atrás, trabalhar. Qual é o mais divertido? Para mim, o mais divertido é o processo de montagem. Montagem. Eu adoro. Não assim. é nem a filmagem, é a montagem. Não, a filmagem, para mim, ela também é um ponto de estresse. Assim. Para muitas pessoas é um momento favorito, mas eu fico bastante ansioso, assim, de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Tudo é tudo e nada é nada. Fortíssima essa, hein? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. O Marte 1 a gente filmou numa época que era novembro e dezembro e chove muito em Belo Horizonte. E só chovia nas folgas. Foi impressionante, assim. Parece nas folgas? Nas folgas. O céu estava se abrindo para o filme Estava alinhado assim. com o filme. O Cícero, né, que, enfim, não vou dar spoiler, mas acontece uma coisa com ele no final do filme. A gente terminou de fazer o filme dia 21 de dezembro, no outro dia, 22 de dezembro, que inclusive é meu aniversário, a gente foi à festa do filme no meu aniversário, ele quebrou o braço, assim. Se ele tivesse quebrado o braço um dia, quebrou o braço jogando bola. Jogando bola. Se tivesse sido um dia antes, então assim, o filme parece estar meio protegido, assim, não sei. Mas deve ser longe pra dedéu, né? A distância é aproximadamente 60 milhões de quilômetros, pai. Fica assim não, Sam. Vai dar certo. O meu compadre, Fernando Meirelles, agora já idoso, depois dos 60, ele fala que finalmente ele encontra o prazer de fazer cinema novamente, deixando a parte de produtor de lado e sendo só diretor. Você tem essa vontade também? Difícil dizer, assim, porque eu gosto um pouco de estar bastante envolvido com a coisa. Eu acho que, de alguma forma, eu cresci numa certa cultura do faça você mesmo. Acho que a minha geração que entrou para o cinema ali na metade dos anos 2000, né? Câmeras sendo mais acessíveis e tal. E programas, né? Você aprendia a editar um pouco mais fácil, a informação era um pouco mais acessível. Então, eu sempre gostei muito de fazer tudo. Então, essa ideia de produzir também, eu acho que ela é uma coisa que me agrada. E, de alguma forma, né, o Thiago Macedo, que é o produtor na Filmes de Plástico, ele é um cara que consegue abraçar muita coisa, ele é extremamente competente, então eu já me sinto um pouco seguro com ele, amparado. Então, talvez a experiência do Meirelles tem, enfim, montanhas que ele escalou em vários projetos. A gente também fez isso. O Meirelles tem que aprender com filmes de plástico, eu tenho certeza disso. E ele sabe disso também, porque eu creio que a reinvenção de um artista passa justamente por entender que não é quando você chega no topo, é que você chegou no topo.
Ali você só está enxergando outros topos, né? Sim. Eu adoro pensar esses momentos de... Os filmes sendo também um documentário do momento em que ele foi feito. Eu adoro isso. Sei, um registro, um né? registro. Um documento Isso, mesmo. inclusive, me faz ficar em paz com coisas que, obviamente, eu queria ter feito de outra forma, não deu pra fazer desse jeito, meu sonho era fazer assim, não deu. Na hora que você vê na porque tela. quando eu termino um filme, eu tô odiando esse filme. Assim. Aquele dia, o dia seguinte à filmagem, eu me afasto, porque eu odeio tudo que eu fiz. Todas as minhas escolhas eu fiz tudo errado. Mas chega um momento que eu fico em paz, assim, eu falo, não, isso é um retrato da gente, da equipe, do elenco, é um retrato da infância do Cícero naquele momento. Isso é lindo, assim, eu aprendi a respeitar isso aí também. Você é muito parecida comigo, mais do que você pensa. O que aconteceu, mãe? E Contagem como uma paisagem, né? Porque nós no Brasil também temos, enfim, cartões postais, né? O Rio de Janeiro, sem dúvida, é um cartão postal do cinema, enfim, Bahia, o Sertão, enfim. Tem muitos cartões que viraram caras do cinema. E você vai lá e mostra Contagem com uma cara cinematográfica muito atraente. Sim. Você não acha que muito moleque agora, espalhado por esse Brasil, fala assim, opa, eu acho que aqui em casa também eu posso fazer Sim. isso. Não, e eu acho que isso é muito interessante desse processo, que você falou de cenários e cartões postais que, inclusive, acabam virando gêneros cinematográficos até no Brasil, né? O filme de sertão, o filme de praia, o filme de favela. Eu acho que, ao trazer esses quintais e beleza na forma, eu adoro as pequenices, assim, sabe? O jeito como uma lata de tinta vira um vaso de planta, uma grade vira o tijolo exposto, cria uma certa estética que você consegue ver a casa do vizinho. Então eu acho que são coisas que a gente vê, estão nas casas da maior parte das pessoas no Brasil, mas às vezes essa pessoa acha isso muito feio. Esse exemplo que eu dei, né, de uma lata de tinta que vai ser aproveitada porque já está velha, ao invés de jogar fora, ela vira um vaso de planta, e de repente isso quase que cria uma estética muito específica, a lata vai ficando enferrujada, isso vai criando uma espécie de beleza. Conta a história daquele personagem. Conta a história daquele personagem, conta a história daquela casa, conta a história daquela... Né? E às vezes essa pessoa até tem uma grana para comprar um vaso de planta, mas o vaso de tinta que é o legal, sabe? O vaso de tinta que está ali, então... São coisas que a gente tenta trazer nos nossos filmes, assim, a maneira como as pessoas vão construir na casa delas. Acho que no cinema do André Novaes, principalmente, né, que é um filme muito de observação de espaço, tanto no Ela Volta na Quinta, no Temporada, que é até um filme que está na Netflix, nosso também, um filme bem sobre quintais, o Temporada. Tem isso, assim, essa ideia de trazer esse cotidiano para uma beleza que é a mesma beleza de Hollywood, assim, acho que a mesma beleza de um cinema francês é o cinema dali, do bairro. E ainda tem uma coisa que é um bônus no cinema de vocês, que é o sotaque mineiro, que é uma delícia e tem uma diversidade gigantesca em Minas Gerais. Tem gente que acha que só tem um sotaque mineiro. Vários. E como que é aproveitar isso, hein? Isso foi uma coisa que a gente sempre defendeu muito no início, porque a realidade, quando eu comecei a fazer cinema ali em 2005, 2006, nos primeiros cursos de cinema, porque antes de entrar para a faculdade eu fiz um curso técnico, e esse curso técnico tinha muitos atores que faziam também, e eu ouvia recorrentemente a ideia que eles vinham para o Rio para fazer teste, né? Principalmente teste para poder entrar na novela, alguma coisa, e era sempre pedido para esse sotaque ser neutralizado, ou ele ser exacerbado, de alguma forma, para virar um pouco uma caricatura. E eu sempre achava, nossa, mas a pessoa simplesmente não pode falar do jeito que ela fala. Dela. Ou mesmo se ela está construindo um personagem que não precise exotizar assim, uma forma natural de ser, né? E eu acho que quando a gente começa a trazer isso para os nossos filmes, é isso, assim, é simplesmente ser honesto, entender que existe também esse sotaque dentro de uma cinematografia. Existe essa forma de falar, existe uma forma de falar dentro do bairro. Um moleque do bairro vai falar diferente de uma pessoa mais velha. Então, acho que a gente está também documentando, tanto como a lata enferrujada de tinta, a gente está documentando também o jeito de falar. Nunca enfiar a mão por debaixo de nada, porque pode ter escorpião. Já apareceu algum escorpião? Com certeza. Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal. Aí fica fácil. Vai estar até tomando um cafezinho com o pessoal. Tem muita gente nova
fazendo cinema no Brasil, né? Tem. Essa é uma boa notícia, mesmo depois de, enfim, a gente reconhece a dificuldade, a tragédia, a falta de incentivo, ou até, enfim, o ataque à cultura. Mas está na hora também de olhar que, opa, está acontecendo coisa aí, né? Com certeza. Eu acho que houve uma entrada, principalmente após o acesso à universidade foi amplificado, né? Principalmente com cotas raciais e de outros tipos. Isso tem uma diferença nítida? Absoluta, sim. Absoluta. Eu vou dar um exemplo muito prático, assim. Eu estou há muito tempo fazendo cinema, mais da metade da minha vida fazendo cinema, porque eu comecei muito novo. Com Marte 1, passando por sessões no Brasil, São Paulo, Rio, Nordeste, eu vi a presença de jovens na sala que eu não tinha visto. Várias pessoas negras, várias pessoas vindas de periferia que vinham falar, mais da metade da sala de cinema. Isso com muita frequência. Não era assim há 10 anos atrás, mesmo. Então, eu acho que só essa mudança que é do público, mas é um público que eventualmente também está presente no cenário das artes, né? Eu estou visto muitas pessoas de periferia que estão fazendo filmes, mostra como que deu certo. É simplesmente uma política que deu certo, estatisticamente falando, assim. E é bom você falar isso, porque é uma política que tem ainda um tempo curto de vida. Sim. Que já com resultados, né? Com resultados óbvios, assim. Isso eu estou falando só do campo específico do cinema. A gente pode amplificar para as outras áreas, mas no cinema, para mim, é visível, como inclusive também pessoas que não faziam parte de um mercado de trabalho estão inseridas, né, no mercado de trabalho muito mais. Enfim, acho que hoje em dia, para falar disso, de um corpo que estava ausente desse meio, é visível o quanto que isso mudou, né? Isso já está em movimento. Está em movimento. E o legal é ver que é só o começo, né? Com certeza. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de seu eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que na vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu evita. É bonita, é bonita, é bonita. E para o moleque que está como você, com aquele olho brilhando quando ouve falar de cinema, o que você tem a dizer para esse cara? É uma coisa que eu tenho pensado muito, acho que muito pelo Deivinho e o Marte 1, tenho pensado muito nisso e revisitado, né, meu passado. Eu acho que é manter-se fiel a si mesmo, assim. Isso não significa achar que você é melhor que todo mundo e não significa achar que você é o centro do mundo. Mas acho que é acreditar que a sua voz ela é única, né? Mesmo uma pessoa que tem uma irmã gêmea ou irmão gêmeo, ainda assim cada um é único, é um DNA que é singular. Eu acho que isso é o mais importante, assim, manter-se fiel a essa ideia na sua criação, nas coisas que você faz, eu acho que é o que vai te dar uma singularidade, que é o que as pessoas querem ver. E na hora que dá ruim, na hora do fracasso, o que esse cara tem que fazer? Eu acho que vou citar o Marte 1 e pensar que é 24 horas. Que é essa fala que o pessoal fala no AA, né? No filme, né? Tem um personagem do Hélio que faz parte do AA e é uma fala recorrente no AA dizer desejar 24 horas para as pessoas. O que significa para uma pessoa que está no AA? Não pensa que você tem que ficar 1 ano sem beber, pensa que você tem que ficar 1 dia. Eu acho que se em algum momento a pessoa deu ruim, a coisa acontecer, pensa que o dia vai amanhecer, o sol vai nascer no outro dia, tem uma chance de você recomeçar, de você tentar de novo. Eu acho isso brilhante, né? Meu pai é do AA, né? Por isso que isso está no filme, então tem mais de 10 anos que eu ouço esse 24 horas. Olha. E eu acho que é muito importante para as pessoas ouvirem isso, porque quando as coisas não parecem que tem solução, dorme que amanhã você vai acordar de novo. Eu acabei de... né, o AA está dentro do filme, Alcoólicos Anônimos, a questão da homossexualidade está no filme, a questão do sonho. É tanto assunto gigante numa história que você vai sendo levado assim... O cara engana direitinho a gente, pessoal. Você vai entrando naquela história, na hora que você vê, né? Sim. Está penetrando em assuntos bem robustos mesmo. Não deixem de ver, eu já falei isso? Não. Agora, você já ouviu falar no Milanês? Não é bife milanesa, não, só. É um lugar mágico, periferia de Contagem, Minas Gerais, de onde saiu meu convidado. Nós vamos lá no próximo bloco, tá bom? Até mais.
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Assim como o Fernando Pessoa, o meu convidado, o cineasta Gabriel Martins, preferiu contar histórias universais a partir da aldeia onde ele cresceu. Me conta, Gabriel, como é que era o Milanês, quebrada, né, na periferia de Contagem, lá em Belo Horizonte? Que imagem que você tem do Milanês? O Milanês é um bairro que, quando meus pais foram para lá, né, era um bairro que não tinha asfalto nas ruas, era como se fosse um grande sítio, assim, parecia uma fazenda mesmo. Inclusive, os nomes das ruas eram Rua 1, Rua 2, Rua 4. A rua que meus pais moram se chama Rua 4, até hoje. É um bairro que, basicamente, as famílias que, quando a família dos meus pais mudaram para lá, todos os vizinhos mudaram em um mesmo tempo, então a gente cresceu junto, os filhos dos amigos dos meus pais mudaram para lá, e então era crescer na rua, brincando em lote vago, rua de terra, bem essa coisa de sítio mesmo. Eu era um garoto muito medroso, então é engraçado que os meninos da rua, para eu poder sair de casa, eles de repente falaram que eu era o rei da rua, assim, falavam, vem o rei da rua para brincar na rua, eu era muito tímido, eu era muito introspectivo. Então, o que eu fazia, eu gostava muito de desenhar. Eu ficava desenhando e essa coisa de gostar muito de cinema, ter o sonho de fazer o cinema, eu criava um mundo próprio, assim. Eu ficava desenhando em folha de papel rostos que eram como se fossem a minha Hollywood, assim. Sei. Era o elenco dos filmes que eu fazia. O seu elenco já estava ali. E eu desenhava cartazes de filmes, meio mal desenhado, que eram os filmes que aconteciam na minha cabeça. Então, na minha cabeça, tinham vários filmes que eu já tinha feito quando criança, porque eu tinha essa introspecção, gostava muito de ver televisão, gostava de ler um pouco e gostava de desenhar e imaginar. Você tem uma carreira paralela como músico. Inclusive tem música sua na trilha de Marte 1. O que é isso? É um backup, assim, caso dê ruim? Eu acho que talvez lá atrás era até um desejo que muitas vezes eu quis até mais que o cinema. Mas o cinema, a velha obsessão, né, me tragou mais, assim. Eu acredito que eu me considero assim, eu tenho uma banda que se chama Diplomatas, que a gente toca música soul, a gente se formou na construção da trilha sonora do meu longa anterior, que é o No Coração do Mundo. A gente basicamente executa versões de músicas black americana, brasileira. Esse é um projeto que a gente tem tocado desde 2019, então é recente. Eu já tive bandas ao longo da vida, mas esse é o projeto que mais foi pra frente, né? Eu adoro fazer música, eu adoro participar das trilhas, compor. Eu não tenho, talvez, tanto uma pretensão de lançar discos, eu gosto de produzir músicas. Tem uma música no Marte 1 que eu produzi, gravei, que virou uma trilha sonora, foi pro Spotify e tudo, mas é muito forte a música na minha vida, assim, consumir música e pensar... Produzir tem a ver com aquilo que você estava falando, né? Da montagem, de você curtir as várias camadas, né, de uma criação. E executar coisas que eu quero ver ou ouvir, né? Eu acho que eu faço filmes que eu quero ver, basicamente. Esse é o principal mote, assim. A música cai um pouco nisso, apesar de que eu não me dedico, em termos de tempo, para a música como talvez eu gostaria, eu queria. Eu não sou músico de formação mesmo, eu toco mais de um instrumento, mas nessa banda eu toco bateria. Mas, enfim, é um pedaço da vida que eu amo, mas que o cinema ainda segue sendo maior, né? Eu vou fazer para vocês a mímica de um clássico do cinema brasileiro. Facílimo. Depois que o filme está prontão lá, não tem mais jeito, vai ser lançado. Qual é a sua relação com ele? É de olhar e ficar olhando só os defeitos, não? No primeiro momento, sim. No primeiro momento é uma angústia muito grande. Sofrendo de olhar. Porque também, quando chega esse momento de ficar pronto, o que acontece logo antes disso é que você assiste o filme muitas vezes. Porque você assiste para fechar o corte, aí você vai trabalhar no som. Aí você assiste o filme várias vezes para acertar o som, para criar o som. Aí depois para finalizar a imagem, o tratamento de cor. Assiste o filme várias vezes para finalizar a cor. Então, quando termina esse processo, você viu o filme, sei lá, 50 vezes em um espaço muito curto de tempo. É como se tivesse alguém repetindo uma história para você o tempo todo. Então, quando chega nesse momento, você está um pouco esgotado
daquilo. Então, eu entro nesse momento e eu só recupero quando o filme estreia, assim. Tá. E aí eu vejo como uma sala cheia de pessoas, com um outro contexto, aí eu consigo parar um pouco assim e falar, massa, acho que deu certo, e mesmo que deu errado, a coisa do documentário que eu falei, é um documentário daquele momento. Daquela momento. O próximo... E acontece de você estar vendo, você já viu 50 vezes, aí você vê com todo mundo e vê um defeito que você não tinha visto. Acontece. E também uma qualidade. E uma qualidade. É doido, assim. E depois, eu meio que saio da minha própria cabeça, assim, de ficar nesse lugar de... Como é que é isso? Reiterando, assim, de ficar reiterando um pouco o processo do filme. É Se tipo, liberta de si mesmo. É meio deixa de ser chato consigo mesmo. Deixa Você já fez o que tinha pra fazer, já tá na tela, agora é uma coisa coletiva. Desapegar, assim. Né? E uma coisa coletiva, assim, o que deu errado, deu errado. Tem vários filmes pra fazer, não é o fim do mundo. Porque também ficar esperneando, assim, o processo do filme... Espezinhando. Não leva muito a muitos lugares, Você né? vai dar uma receita pra gente? Como desapegar? Nossa, eu ainda tô descobrindo, né? Eu acho que, assim, o próximo filme vai ser o mesmo processo. É isso, né? Eu acabei de viver, o próximo vai acontecer, pode ficar perfeito, vai acontecer a mesma coisa. Depois de tantas críticas elogiosas, sucesso internacional, você tá se achando? Não, de forma alguma. Eu acho que, assim, primeiro, assim, eu sou muito grato a tudo que o Martin entregou e pela relação que o filme possibilitou que eu construísse com pessoas, assim, né? Sim. Porque desde que o filme estreou no Brasil no meio do ano passado, em 2022, desde então eu tenho vivido uma troca maravilhosa. Pessoas que me escrevem longas mensagens sobre como que se relacionaram pessoalmente com o filme. Então, óbvio que dentro dessa circunstância, a tendência é o ego ir nas alturas, né? Mas eu acho que se de alguma forma isso também amacia esse lugar e que faz parte também a gente se sentir bem com o que a gente fez, se orgulhar. Mas eu acho que eu sou uma pessoa bastante pé no chão, que eu também me assusto um pouco com alguma mínima exposição a mais que um filme pode criar, né? Porque são muitas energias que a gente lida, né, com as pessoas, às vezes começarem a se inspirar, ver você como referência. Você já teve alguma que te assustou assim, você falou, meu Deus, estou influenciando gente aí que eu nem pensava? Nesse sentido, acho que não, mas uma coisa que me assustou, assim, de uma certa forma, que eu acho que porque eu não esperava, é que num certo momento auge do Martin 1, as sessões do filme todas ficavam esgotadas e tinha muita gente pedindo para tirar foto comigo, que era uma coisa que eu não esperava, porque eu achava que isso poderia acontecer com os atores, né? Porque eles estão na frente da tela, mas isso acontecer com o diretor não é muito comum. Mas eu super achava isso muito legal também, assim. Mas pra mim era uma coisa tão surreal isso acontecer. Chegaram a me pedir autógrafo e eu tive que inventar um autógrafo. Eu não tinha um autógrafo. Eu não tinha pensado que eu precisaria de um dia ter um autógrafo. Agora já tá lá o autógrafo? Agora tem. Agora eu já inventei um autógrafo que existe. Mas o que eu acho mais legal não é só um lugar de vaidade, mas assim, é todos esses 8 anos, né? De fazer e de entregar muita verdade no filme, colocar meu coração ali, minha família, né, a história da minha família, coisas pessoais, de repente isso volta, conecta com as pessoas, é o prêmio máximo, né, é um prêmio que é um reconhecimento por o que você tentou fazer, que às vezes a gente tenta fazer e não dá certo. Não dá. Aí quando dá certo é muito legal, é simplesmente muito legal, assim. Sabia que a Terra é redonda? Não, a Terra é plana. Não, é redonda. Não, é plana, por isso se chama planeta. Se fosse redonda, se chamava redondeta. E tem uma coisa também que é muito linda do Martin 1, que de alguma forma foi esse filme de volta aos cinemas pós-pandemia. Então, logo as primeiras sessões, você via no olho das pessoas que tinham prazer de estar nas salas. E viver emoções coletivamente, rir junto, chorar junto no cinema. Isso é uma coisa que você está falando que é muito legal de ver hoje, inclusive no teatro, né? Muita gente enchendo os teatros, querendo ver as coisas, né? E ele surge exatamente aí nessa curva, né? Sim, então isso foi ainda para potencializar ainda mais essa catarse, assim, que foi o filme, né? É engraçado que um tio de segundo grau meu, assim, falando sobre o Martin 1, que ele já viu 2 vezes, e ele é, assim, um cara que tá hoje mais ou menos com 55 anos, 2 filhos, é um cara branco, super sertão, nerd, e para ele a personagem que mais representa ele é a Eunice, que é uma menina negra, gay, que para ele fala tudo sobre o processo de quando ele teve que sair de casa. Então isso é muito lindo, né? Pai, mãe,
Eu tô olhando apartamento. Você devia formar primeiro, depois você arruma um namorado. Que mané namorado, pai? Você vai sair de casa eu nem pra vou quê? casar Você porque eu tem quero ter tudo minha que você liberdade, precisa aqui dentro. Mais liberdade do que você já tem? Ele se ligou numa emoção específica que é o dizer que vai sair de casa, essa dificuldade. Aquele drama. E isso é lindo que ele possa se inspirar nessa menina, nessa narrativa dessa menina, que ela não está selecionada quem ela pode influenciar ou não, é todo mundo, né? Agora, teve uma encruzilhada recente aí na sua vida que é a paternidade. Sim. Ela está com 2 anos. Vai fazer 3 anos em abril, Tereza, minha filha. O que mudou? Acho que, nossa, tudo. Eu acho que é um processo maravilhoso, assim, que felizmente eu tive o privilégio de poder acompanhar até agora muito de perto, né? Tá muito envolvido no crescimento da minha filha, junto com minha companheira Rimena. Nós dois trabalhamos com filme, né? Ela também está na equipe do Marte 1, ela é a diretora de arte do Marte 1, então o cinema está na vida de nós dois. Mas é um processo de aprendizado maravilhoso, que eu me vejo encantado, assim, me vejo explodindo criativamente, assim. É muito maluco como ela trouxe um barco de criatividade e fortuna, assim, para a família nesse sentido. A gente não tem muitas oportunidades da vida de ver uma coisa muito concreta que você não pode fugir dela. Isso foi o maior susto. Quando minha filha nasceu, o dia que ela nasceu, né? Foi assim, o meu pensamento, com sinceridade, era eu nunca mais vou conseguir dormir. Eu tive um medo, porque eu não ia conseguir dormir sabendo que ela estava acordada. Eu pensava realmente que eu não ia conseguir dormir. Não, e às vezes acontece. Eu fui vencido pelo cansaço e descobri o prazer de dormir. Mas eu amo, assim, ser pai, amo esse momento da minha vida, tem sido incrível, assim. E isso fez você olhar diferente para os seus pais também, para a trajetória deles? Com certeza, eu acho ser muito mais grato, eu acho que a gente às vezes é muito ingrato. Qual é a trajetória deles? Conta aí pra gente. Meus pais, enfim, vêm de famílias humildes, assim, simples. Meu pai vem de uma família de 9 irmãos, uma família grande. Minha mãe vem de uma família que era ela e mais uma irmã. Cresceram, enfim, em Minas Gerais e Belo Horizonte, né? E são pessoas a quem eu devo muito, assim, porque desde o primeiro dia me estimularam muito criativamente no cinema, sempre me apoiaram irrestritamente, abriram muitas portas, assim, e eu sei que isso não é uma coisa muito comum, né? No cinema, de ter esse apoio, porque cinema parece meio coisa de doido. Meus pais nunca desacreditaram em mim, não. Eles sempre entenderam, você vai achar seu caminho. E me respeitaram muito. Assim. Parabéns para eles. Muito, são pessoas incríveis. E quem é o culpado pelo Cruzeiro? Cruzeiro vem da parte da minha mãe e do pai da minha mãe, meu avô Chico. Os créditos são em azul. É por causa do Cruzeiro? Pior que engraçado que o azul vem mais até das estrelas desse espacial do que necessariamente do Cruzeiro. Sei não. O céu tem a ver com o Cruzeiro tem também. Tem a ver com o Cruzeiro, 5 estrelas e tal. Mas a minha mãe vem do Cruzeiro, porque minha mãe me levava muito pro estádio, assim, ia muito comigo no estádio. E eu peguei esse apreço por... minha mãe, inclusive, me levava, quando eu era criança, para treinar na escolinha do Cruzeiro. Minha mãe queria que eu fosse jogador de futebol. Ela queria então, essa que coisa você meio fosse do Wellington, ali, então tem um pouco disso também. E aí, não rolou? Não rolou. Eu era um pouco preguiçoso para acordar cedo demais, assim. E eu acho que eu ficava muito nervoso. Eu era, de fato, uma criança meio tímida, assim. Então, eu viajei um pouco para jogar, disputar torneios. E eu ficava muito ansioso, assim, muito ansioso, eu jogava mal, então eu adoro jogar bola, jogo até hoje, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, canhotinha. Eu também, é coisa de quem não joga bem, é o esforçado. É o esquerdo da família, É o né? esquerdo, eu também fui lateral esquerdo, eles botam ele ali, ele é esforçado, deixa ele na lateral esquerda, marcando um ponta direita, exatamente. O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque, o centroavante o mais importante. Emocionante é uma partida de futebol. Você esperava chegar onde você chegou agora? Mesmo jovem como você é? Eu achei que... Acho que falar do sucesso do Marte 1, esse tamanho de bilheteria que a gente teve, essa questão do Oscar e tudo que aconteceu, enfim... Eu achava que ia demorar mais, sinceramente, assim, porque baseado nos outros filmes, para mim ia ser uma escadinha um pouco maior, porque No Coração do Mundo, que foi o último filme, teve cerca de 10 mil espectadores na sala, isso pulou para mais de 100 mil, né? Para mim a gente ia ter que construir muito mais tempo até um filme fazer sucesso, então para mim demoraria mais até ter um filme do impacto do Marte 1. Aí eu não sei, assim, eu confesso que muito sinceramente...
eu não ficava pensando muito nisso também. No resultado. Eu acho que a pilha de fazer sempre foi tão grande que essa coisa dos espectadores era uma frustração, mas não era uma coisa de ficar, eu merecia mais, esse filme merecia mais. Eu pensava isso, assim, também, mas era mais um sentimento de, pô, que pena que a gente fez um filme aqui e a gente não conseguiu ser tão visto. Acho que esse filme, esse trabalho merecia ter mais uma visibilidade. Mais isso do que ficar numa grande reclamação, é mais um lamento. Tá. Assim, e agora? Você conseguiu 100 mil, e onde vai querer chegar? Eu queria que, com certeza, os próximos filmes tivessem mais espectadores, né? Porque, para até resolver um pouco esse gargalo, né? Porque 100 mil é muita gente, é ótimo. Mas perto da população brasileira, eu acho que tem muito mais gente que gosta de ver filmes, né? Mais gente que precisa, porque às vezes tem filmes que quase não tem nenhum diálogo com a cultura brasileira, estrangeiros que chegam aqui e fazem muitos espectadores. Eu acho que a gente merece ter mais espectadores para os nossos filmes, a gente merece que, enfim, 100 mil seja um padrão, assim, que não seja uma exceção, né? Boa. Que cabe, né? E eu tô falando de uma coisa que já teve esse momento no cinema brasileiro. Sim. O cinema brasileiro no passado já teve mais espectadores, assim. Sim. Então, eu acho que a gente podia voltar, né, a esse momento. A gente merece. O Gabriel Martins, então me conta uma coisa simples. O que é a vida? Nossa. A vida, eu acho que é movimento. Eu acho que essa é a forma que eu definiria, assim. Que é a resposta que eu daria também para o que é o cinema. Movimento, de uma maneira ampla, assim. Aí o que é isso, eu não sei, né? A gente está parado aqui, mas tem vento se movimentando, né? Tem partículas se movimentando no ar. A luz, né, que está nos iluminando, ela está se movimentando, né? Até chegar na câmera, né? Até bater no nosso rosto. Então, eu acho que é isso. Para mim é movimento. Deve ser mesmo. Eu não tenho uma resposta mais complexa do que essa. Ô, Gabriel, você vai ter que escolher agora financiamento do próximo filme ou Cruzeiro Campeão 2023. Nossa, Cruzeiro Campeão 2023. Meu filme vai ter que esperar um ano, porque eu tô doido com esse título. Do céu, e eu pensava que ele ia ser doido o suficiente para isso mesmo. Que eu vou escolher a alegria de milhares de torcedores, a não ser de uma alegria pessoal, que vai ser pessoal também. Que coisa linda. Tomara. Obrigado pela visita, querido. Valeu, querido. Valeu. Só força.